Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Rogério Ceni pedir mais um volante. Agora não tinha volante antes do planejamento, mas agora tá pedindo volante. Sobre o que falta para o William Rocha chegar, o que tá faltando para ele já ser anunciado como novo reforço de São Paulo. Sobre crise interna no São Paulo. Primeiro veio o Jorge Nicola, depois o Arnaldo, agora o UOL, cada hora uma fonte diferente. E agora a imprensa carioca também falando com várias fontes diferentes sobre discussão interna do Rogério Ceni com jogadores, funcionários que não querem mais falar de novo, direito com eles, diretoria que não está conseguindo novamente pôr a casa em ordem. A gente vai falar um pouquinho sobre crise, racha, desde quando está acontecendo e como que nasceu e trazer um pouquinho do pensamento de vem mais do Ceni, vem mais dos jogadores, vem mais da diretoria, toda essa situação. Por fim, a gente vai falar do Tietê, que chamou a atenção do Fortaleza. Meu nome é Laila Reis, estou à frente da equipe do SPFC.net há 10 anos, cobrindo política, mercado de transferência, dia a dia, cotidiano. Graças a Deus, pelo menos 2 títulos eu cubro aqui há mais de 10 anos e tamo junto. Gente, se quer assistir todos os jogos, São Paulo tem mais de 3.000 canais livres, podendo assistir no seu notebook, no seu celular, na sua Smart TV, na sua TV Box, por R$ 29,90. Network BG, o link vai estar aqui embaixo e você faz o teste gratuitamente. 3.000 canais livres, todos os jogos de São Paulo. Agora bora falar de notícia. Vou começar falando do Tietê, gente. O Ederson lá do Fortaleza, ele foi embora. Então sem o Ederson. E daí já falaram com o treinador do Fortaleza, ele já deu o aval. Por enquanto é uma especulação, não tem uma negociação. Ai, nossa, estão querendo saber o valor e tudo mais. O que se sabe é que o Galo não quer continuar com o Tietê, já avisou o São Paulo que não vai comprar. Ele tem aí o contrato até maio com o Galo, ou seja, só em maio ele voltaria para o São Paulo. Então o Fortaleza está começando a especular com o staff do jogador. E aí, qual seria o valor, salário e etc. Então começou-se uma especulação, o Tietê talvez não volte. Se não der certo, em maio ele tá aí. Vamos falar do William Rocha, gente. São Paulo já tá com salário ok com o jogador. Bonificações contratuais também já tá ok com o jogador. Então, São Paulo e jogador certinho. O que é que falta? São Paulo mandou já tem aí umas 2 semanas, quase 3, a proposta de um empréstimo de 1 ano com opção de compra no final de contrato para o Portimonense. E o Portimonense não respondeu. Primeiro, eles estavam com medo do Bordeaux da França, porque ainda estava aberta a janela europeia para contratação, estar na frente. Quando fechou a janela de contratação europeia, São Paulo falou, não, somos nós que estamos na frente nessa negociação. Esta semana, aí, nesses próximos 2 dias, São Paulo conseguiu marcar uma reunião online com o pessoal, a diretoria do Portimonense, e eles têm aí uma espera de que seja um resultado positivo. E aí eles vão falar o que está faltando nesse contrato, nessa proposta que vocês querem ajeitar para a gente fechar logo, que o Rogério Ceni quer este zagueiro, porque ele tem 1,93 m de altura, altura de basquete, que o Rogério quer aumentar a estatura dos jogadores do time. Se você não está sabendo sobre isso, volta no meu time, no último vídeo, que eu expliquei essa do Rogério Ceni querer aumentar a estatura do elenco. Agora vamos falar de Rogério Ceni. Galera, primeiro saiu no Nicola, né? Assim, vai saindo uma coisa que a gente meio que já sabe. Há umas 2 semanas atrás o Nicola passou no canal dele falando, olha, o Rogério Ceni tá com problemas no vestiário, tá com racha no vestiário. E os jogadores estão fazendo aí suas panelinhas, criticam ele, não gostam do jeito que ele fala, ele cobra, não gostam do jeito dele falar no dia a dia, ok? Depois saiu no Arnaldo Tironi dizendo que, olha, ele não parece confortável, parece que ele não se dá bem com o próprio elenco e tal. E aí eu fui falando com a diretoria de futebol, vocês viram no meu vídeo da semana passada, falando, gente, vocês estão repetindo o mesmo erro de Crespo e etc. É perceptível isso. E agora saiu uma matéria no UOL, detalhadíssima, de várias situações internas que aconteceram no São Paulo. Uma dessas situações é uma quase que briga entre o Rogério Ceni e um jogador que não foi dito qual era esse jogador, mas o próprio jogador teria confirmado aos jornalistas da UOL, fora outras pessoas que estavam em volta nesse acontecimento, que houve uma cobrança muito dura do Rogério Ceni em relação a esse jogador não saber ou não ter experiência ou não exercer bem os fundamentos do futebol na prática, né? Durante o campo, nos treinos, etc. E que foi de uma maneira pública, assim, na frente de todo mundo, isso teria deixado ele constrangido e se sentido exposto. Também houve que naquela época, que logo no comecinho da pré-temporada, na reapresentação do dia 10 de janeiro,
16 atletas com Covid, a gente foi anunciando aqui no canal, conforme eles foram indo. E o Rogério Ceni ficou bem irritado, porque ele tem uma ganância por resultado. Então ele chegou a fazer cobranças duras às pessoas que fazem os testes de Covid com os jogadores e ao departamento médico. Por enquanto eu tô dando a informação, depois eu vou dar a opinião. Vai ouvindo a informação. E ao departamento médico também falando, olha, eu não vou conseguir ter resultado assim, eu não tenho atleta. E ele queria rever os testes de Covid, tipo, é isso mesmo que está acontecendo? São esses testes que vocês estão fazendo certo? Vocês têm certeza disso? Funcionários do CT hoje relatam para jornalistas setoristas que têm receio de falar com o Rogério Ceni pelo jeito dele arrogante de ser, pelo excesso dele de até um pessimismo no dia a dia, eles relataram. Disseram que tudo isso nasceu em outubro, quando ele voltou para o São Paulo e ele relatou uma série de melhorias que precisavam ser feitas estruturais do São Paulo e melhorias que precisavam ser feitas no dia a dia em relação aos funcionários do São Paulo para que o São Paulo melhorasse. No meio disso tudo, também é relatado um jeito muito impaciente do Rogério Ceni lidar com as coisas, pessimista nas pré-eleções antes dos jogos. Ele enfatiza mais a qualidade do adversário, que cada time, o Guarani, o Red Bull Bragantino, tem de melhor, e ele age com os jogadores na pré-eleição como se eles tivessem que brigar para não perder, ao invés de brigar para vencer, como se eles não tivessem a capacidade de vencer. E aí demonstra que o adversário é mais forte que o elenco. Isso tem também gerado insatisfação. Tem algum elogio no meio disso tudo? Tem. O elogio está na metodologia diferenciada dos treinamentos. Os jogadores, particularmente falando, gostam dos treinamentos do Rogério Ceni no dia a dia, gostam da visão dele de futebol, gostam da maneira inovadora que ele passa o futebol e os treinamentos, e gostam da maneira inovadora que ele tem visão tática. Então por que não põe isso em campo no dia a dia? Não entendo. Então vamos lá, com apenas 3 jogos, o Rogério Ceni fez uma reformulação tática total. Tirou quase tudo que era do Crespo. A gente pode dizer que ele parece mais com o Diniz do que com o Crespo, pela saidinha de bola, excesso de posse de bola. A maneira dele de jogar é uma reformulação também de elenco. Muita gente foi embora, muita gente não presta e tudo mais. Você, torcedor, que está lendo, antes de eu ir para minha opinião, relembre que você pediu aí nos comentários. Tem que ter reformulação completa. Foi feita reformulação completa. Reformulação tática, reformulação técnica, reformulação de elenco. Tá bom? Então, se vocês lembrarem de 2017, isso é uma característica, que esse negócio da casinha aberta, da zaga muito aberta, é uma característica do São Paulo. É um time que faz muito gol quando o ataque finalmente se entrosa e o meio de campo, mas também é um time que leva muito gol. Então, por isso, o Rogério Ceni pensou agora num zagueiro mais alto e num volante mais alto, para melhorar a contenção de bola aérea do time. Agora, eu vou falar o que eu penso de erros da diretoria, o que eu penso dos jogadores e o que eu pego do Rogério Ceni. Primeiro eu vou falar da diretoria. Para mim, o principal aqui é a diretoria, tá? Aqui a diretoria me traz muita falta de hierarquia, de pegar o jogador e falar, esse é o jeito dele. Você gosta do treino dele? Você acha que a inovação tática dele é boa? A formulação tática dele é boa? É isso que você tem que pôr em campo. O jeito que ele fala, o jeito que ele não fala e tudo mais, vai para psicólogo. Você veio aqui para treinar e jogar bola. Acabou. Jogador de futebol. Chega de mimimi. Entendeu? Põe lá uma equipe, sei lá, de PNL, de psicólogos, que faz o ambiente melhorar, alguma coisa assim. Sabe? Esse tipo de situação de grande empresa. Outra, falta respaldo técnico. Aquele mesmo erro que eu já repeti em outro vídeo, eu repito de novo. Não fez como o Crespo. A gente veio de um Crespo que foi derrubado por panelinha de elenco. Chega um Rogério Ceni, não tem perfil de vestiário. E aí vocês querem que aquele problema que quase nos deixou rebaixado no Brasileirão se autorresolva, sem um respaldo da diretoria de falar, é isso, é esse cara, respeitem. Então, erro da diretoria de não unir o grupo. De não unir o grupo e impor respeito a esse elenco, de fazer uma coletividade de união ao técnico. Agora eu também digo que o erro da diretoria vem na hora de escolher o perfil do técnico. Se você tem um problema de panelinha, de elenco, com um cara que é um gentleman, igual o Crespo, na hora de escolher um perfil, você faz uma reformulação total, tirou alguns paneleiros, o Benítez era paneleiro, tirou umas pessoas aí. Você não traz um cara que não tem perfil de vestiário, tu traz um cara que tem perfil de união de vestiário. Ou muda essa diretoria.
que a diretoria também tem um jeito derrotado de falar. Minha opinião, eu vejo a energia do São Paulo no CT como uma energia derrotada de que ninguém se suporta, nem o funcionário suporta o técnico, não suporta o jogador que fica fazendo fofoca, que para mim é um bando de crianças. E agora vem a crítica ao Ceni e aos jogadores. Aos jogadores que, pelo amor de Deus, mais um ano falando, ai, eu não quero que fale assim comigo, ai, porque me chamou de perninha, ai, porque falou assim na frente dos outros, ai, porque... Tudo moleque. E eu não tô falando só dos meninos da base, tô falando até de quem tiver 36 anos de idade igual o Éder, que ainda está no São Paulo, viu, não foi negociado. Tudo moleque, vai lá e resolve com o técnico, eu não gostei do jeito que você falou, o que você quer melhor de mim? Mas fala comigo de um jeito que eu gosto mais. Pronto, acabou. Futebol, jogo de homem, resolve que nem homem. Mimimi, paneleiro, caindo. Aí de novo, erro da diretoria que deixa o elenco ser assim, um bando de mimado. E erro do Rogério Ceni também, aí veio os setoristas, vieram os setoristas cariocas, retuitaram o que o jornalista do UOL colocou hoje nas redes sociais, falando disso tudo que a gente acabou de falar, e falando, olha, no Flamengo foi a mesma coisa, foi demitido aqui ganhando o título e com um desempenho muito bom, muito melhor do que no São Paulo, só que foi demitido por causa disso, porque era muito ruim no perfil, o agregador não agregava no elenco, no vestiário. Então eles tinham muito... Perdeu a diretoria e perdeu o vestiário. Isso é o que acontece com o São Paulo hoje. Eu banco a diretoria como principal responsável. Não vou dizer, não, o Rogério Ceni é o culpado disso tudo no principal. Vejo alguém atrás muito ansioso, muito pressionado, atrás de resultado, com um monte de problema, Luciano, Luan, agora o Patrick lesionado, todo mundo com Covid, etc. Chegou em outubro já falando, olha, isso e isso está errado, não mudou nada. O que tem de errado maior no Rogério Ceni aqui, gente, é ele ter ficado, sabendo que o São Paulo era assim. Tá se manchando. E a gente vai cobrar ele. Não deveria ter ficado? Falou, então, e resolve, traz outro treinador. E eu, se fosse ele, faria isso.